Hi guys! A dica de hoje é sobre o possessivo, o apóstrofo S. Vamos às frases para poder explicar melhor. Então a primeira frase, It is Davi's book. É o livro do Davi. Então em inglês é um pouco ao contrário, né? Em português ele fala o livro do Davi. Em inglês vai ser Davi's book. O livro do Davi. Primeiro vem quem possui e depois o que é possuído. E o de é esse S aqui. Então vai vir primeiro a pessoa que possui o S, que é o de, e depois quem é, o que é possuído. Então, it is Davi's book é o livro do Davi. O it is pode se juntar e contrair e virar it's. Então, muito cuidado para não confundir esse S aqui, que é o is, com esse S do possessivo que não tem como separar. Então, como é que eu vou saber? Você vai substituir na frase pelo is e ver se dá certo. Então, eu posso dizer aqui, it is Davi's book, é o livro de Davi. E aqui eu não consigo botar Davi is book, Davi é livro. Então, não funciona na frase. Então, esse é o possessivo. Um outro exemplo, se o objeto que é possuído for no plural, não tem muita diferença. Então, they are Lucy's pens. Elas são as canetas da Lucy. Então, do mesmo jeito, they are pode juntar e virar the. Então, the Lucy's pens. São as canetas da Lucy. Um outro exemplo, I am Katharina's mother. Então, pode vir com relacionamento, relações pessoais. Por exemplo, família. I am Katharina's mother. Eu sou a mãe da Catarina. E aí, da mesma forma, né? A mãe da Catarina. E o I am pode juntar e virar I'm Katharina's mother. Próximo exemplo. Quando tem uma palavra que é plural e que termina com S, você não vai colocar o S novamente, você vai colocar apenas o apóstrofo. Então, por exemplo, kids são crianças. Então, she is the kid's cousin. Ela é a prima das crianças. Crianças tem o S, o kids. Então, você não repete o S de novo, você coloca apenas o apóstrofo, ok? Então, she is, pode também juntar e virar she's. She's the kid's cousin. Ela é a prima das crianças. Agora, se você tem uma coisa que é possuído e dois possuidores que têm a mesma coisa, então elas dividem uma coisa só. Então, um exemplo é Davi and Lucy's father. Um pai, one father, para duas pessoas, para o Davi e para a Lucy. Então, para dois, eles dividem. E aí você coloca o S no final dos dois. Então, um exemplo, he is Davi and Lucy's father. Mais uma vez, você pode juntar, he is Davi and Lucy's father. Ele é o pai, um pai do Davi e da Lucy. Mas, se você tem duas coisas para duas pessoas, então cada um tem uma coisa, você vai acrescentar o S depois de cada pessoa. E veja bem que aqui é plural, você tem um Szinho. Então, exemplo, they are Davi's and Lucy's bags. São as bolsas do Davi e da Lucy. São duas bolsas para duas pessoas, cada um tem uma bolsa. Mais uma vez, o they are pode juntar e virar the Davi's and Lucy's bags. São as bolsas do Davi e da Lucy. E por último, se o nome da pessoa, o nome que você usa já termina em S, por exemplo, it is Thomas's pen. Thomas, já tem S no final da palavra. Então, você pode escolher. Você pode colocar apenas o apóstrofo, por exemplo aqui, né? It is Thomas's pen. Ou você pode botar o apóstrofo e o S novamente. It is Thomas's pen. É a caneta do Tomás, do Thomas. Então, mais uma vez, o it is pode se juntar e virar it's Thomas's pen. Tanto sem o S depois ou com o S novamente depois, porque já é o nome da pessoa que já tem o S, não é o plural, é o singular que já termina com S na palavra. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. See you soon!